Olá pessoal, vamos falar sobre teste de Covid para viagem? Nós estamos aqui na Itália e para chegar até aqui nós tivemos que fazer o teste do Covid aí no Brasil, onde tinha um limite de 72 a 48 horas da data de desembarque. Então, como é que funciona? Quando você vai viajar, tem vários formulários que você precisa preencher. E dentro de uma desses formulários, você tem que avisar e falar o teste do Covid. Então, o que acontece? Quando dá uns 3, 4 dias antes da sua viagem, a companhia aérea libera para você, da onde você vai. No caso, a gente teve que fazer o formulário de Portugal e da Itália. Então, com 4 dias antes, eles liberaram um formulário online de viajante de Portugal. Dentro dele, você coloca o quê? Aonde você está indo, da onde você saiu, qual teste do Covid você fez, quantas horas antes você fez ou vai fazer o teste do Covid, qual casa você vai ficar em quarentena e no caso de Portugal, que nós não paramos, se você vai ficar em Portugal ou não. Se você coloca que é só ponte, eles desconsideram a parte de baixo do formulário. No da Itália, a gente teve que colocar essas mesmas informações de Portugal, só que aí a gente teve que colocar o endereço da casa que a gente ia ficar, o dia que a gente chegaria, quando a gente chegaria, tem que avisar a comune, né, a província. Então, teve todo um processo que a gente teve que preencher lá e colocar os nossos dados. No caso das crianças menores de idade, a gente teve que anotar que a gente estava indo com 2 crianças, o número do passaporte de todo mundo, as informações de todo mundo. Então, assim, esse é os formulários de viajante que você tem que preencher. Quando nós chegamos em Portugal, a aeromoça dentro do avião ainda solicitou o formulário de todo mundo e pegou e recolheu de todo mundo. Você só podia sair do avião se esse formulário estivesse preenchido. Teve um monte de gente que não preencheu, que não levou impresso, e aí ela tinha um formulário impresso, né? Porque você faz pelo site, mas ela tinha um impresso lá que você tinha que preencher na hora. Enquanto a gente saía do avião, um monte de gente ficou para preencher isso daí. E aí eu não sei o que funciona. Mas a multa para quem não leva esse formulário e não preenche é de 800 euros. Então fiquem atentos porque é caro e é um negócio que está disponível em todo e qualquer site, tá? Aí o que acontece? Nós tivemos que fazer o exame do RT-PCR do coronavírus, que é um exame onde você faz cotonete nas 2 narinas e na garganta, tá? Tomem cuidado porque a Laura, ela esperneou muito e o exame dela quase não saiu. Então, dependendo do tamanho da idade do seu filho, veja direitinho se é obrigatório que ele faça e se for, tenta conversar, porque, por exemplo, nós fizemos o nosso voo era terça-feira às 16h45, horário do Brasil. Só que a gente só chegaria na Itália na quarta-feira, 11h15, horário da Itália. O teste do Covid tem que ser na hora dos desembarques, na hora que você chega. Então, o que acontece? Se eu fizesse o teste no sábado, não daria a hora. No domingo, não abre negócio. Eu fiz na segunda-feira para pegar o teste na terça. Então, antes de ir pro aeroporto, eu passei na Plani e peguei, que é o laboratório, né? E peguei o teste de Covid. Na Plani, o teste de Covid sai em torno de R$ 270 e ele sai em português e em inglês, tá? Ele já sai assim quando você faz o teste ali. E ele sai em 24 horas. Aí o que acontece? Pela data do meu exame, que saiu na terça, no dia que eu fui viajar, eu não venci nem as 72 horas e nem as 48 horas. Então fiquem atentos com isso, porque eu conheço gente que já perdeu o voo, porque a horário de chegada dela lá vencia o teste de Covid, a pessoa perdeu o teste de Covid, perdeu tudo, já não entra no país, tá? Porque uma das únicas coisas que eles olham com, assim, exatidão é esse bendito desse teste de Covid.
E aí o que acontece? Você preenche o formulário e já leva esse teste junto. Então o que acontece? Quando eu entrei no avião, mostrei o teste do Covid. Quando eu cheguei para a aeromoça e mostrei o meu formulário, ela viu que estava tudo ok, que o meu teste estava ok e que o formulário também. Ela fica com o formulário e você com o seu teste do Covid. E assim vai em todos os países que você desce. Dentro do avião mesmo, elas já solicitam até o voo doméstico. É até engraçado que atrás de mim, quando a gente veio de Portugal para a Itália, tinha um senhor que falou assim: não, mas eu tô só transitando entre os países, eu sou português. Ela falou: não importa o que você é da sua nacionalidade, você tem que preencher esse formulário. Então, quer dizer, não é porque você é brasileiro ou porque você mora num país que tem muito Covid ou pouco Covid. É geral. Se você tá em Portugal, se você é português, se você tá em qualquer lugar do mundo, você tem que preencher esse formulário. Então fiquem atentos com a companhia que você vai, porque na própria companhia eles já têm o link para você ir direto no consulado ou em algum site do país que vai ter o modelo de formulário. O de Portugal era completamente diferente do formulário da Itália, tá? O formulário de Portugal tinha QR Code, tinha um monte de coisa digital. O da Itália a gente teve que imprimir, alguns a gente teve que escrever à mão. Então, assim, presta atenção nisso, porque... E o tempo, né? Que nem o de Portugal, eu sei que é 4 dias antes da data de embarque que você já pode preencher e imprimir. Mas o da Itália, não, a gente imprimiu um dia antes. Então, prestem atenção nesses delays aí de horários e de datas para você não se perder. E presta atenção com o horário do teste do Covid e com as idades que são obrigatórias, tá? O da Laura deu certo, graças a Deus, a gente conseguiu trazer o teste com ela. Eu iria ficar muito chateada se não desse, porque eu acho que é uma responsabilidade de cidadã do mundo, né? A gente ter esse teste na mão. Eu não iria me sentir bem indo viajar sem saber se ela estava ou não com Covid, porque acho que a pior coisa dessa doença não é não é só a doença, né? Não é só a doença, mas é o transmitir. É a responsabilidade que você tem de transmitir para o outro. E isso é muito pesado, isso é muito forte. Então eu queria não ter essa responsabilidade de estar levando algo para, sei lá, 200, 300 pessoas dentro de um voo. Então eu fiquei muito feliz que deu tudo certo, que todos nós 4 estávamos com um teste negativo. Eu entrei tranquila dentro do avião, porque eu tinha feito a minha parte como cidadã do mundo, né? Bom, e é isso. Se você tiver mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou ter o prazer de responder para vocês. Essas notícias estão fresquinhas. Nós chegamos ontem aqui na Itália e eu tô tentando gravar o máximo de vídeo que eu posso, porque a minha cabeça ainda tá fresca, embora um pouco sonolenta, mas ainda tá bem fresca e dá para entender bastante coisa de tudo que a gente viveu até agora nesses períodos de trânsito, né, aéreo e de mudança de país.